Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia comigo na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. O apóstolo Paulo, ao encerrar, não a carta aos Tessalonicenses, mas ao encerrar a primeira carta aos Coríntios, ele diz: se alguém não ama o Senhor, seja anátema. E em seguida ele exclama: Maranata. E a expressão Maranata quer dizer: ora vem, Senhor Jesus. Numa definição ainda mais enfática, mais literal, ela quer dizer: Senhor Jesus, venha. Maranata quer dizer isto. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Convido você a ficar em pé. E nós vamos ler os versículos 3, 7 e 8. Depois vamos ler também Hebreus, capítulo 12, apenas o versículo 14. Diz assim a Escritura, preste atenção nesta palavra. 1 Tessalonicenses 4, 3, diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Agora o versículo 7 e 8. Porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem rejeita isto, não rejeita o homem, mas sim a Deus que vos dá o seu Espírito Santo. Porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação. Deixe o seu dedo marcando, adiante um pouco mais, na carta aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 14, nós temos também uma afirmação importante sobre a santificação que queremos ler. Hebreus, capítulo 12, versículo 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vou repetir. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual, isto é, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Vamos orar. Pai, nós queremos nesta noite, nesta hora, Senhor, nos colocar na Tua presença para receber do Senhor a palavra que o Senhor tem para esta hora. A Tua palavra lida nesse instante diz que a Tua vontade para nós é a santificação nossa. Por isso, Senhor, abre os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos espirituais, o nosso entendimento, para que possamos não somente entender, mas temer e tremer diante da Tua palavra. Porque está escrito no livro do profeta Isaías, uma revelação tremenda, no capítulo 66, versículo 2, a última parte, o Senhor diz: mas eis para quem olharei, para aquele que treme diante da minha palavra. Que seja assim nesta noite, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podem sentar, irmãos. Eu gostaria de dar um título a esta meditação, e ele poderia ser esse o título: a vontade de Deus para nós, a santificação. Diga depois de mim: esta é a vontade de Deus, a minha santificação. Irmãos, isso está escrito na Bíblia. O Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo. E se você ama ao Senhor, a sua expressão é Maranata. E Maranata quer dizer: ora vem, Senhor Jesus. E se você anseia
a vinda do Senhor, saiba que o Senhor virá para aqueles que anseiam a sua vinda. Mas é preciso estar preparado para este momento. Pode ser que Jesus demore alguns anos para voltar e você não participe do arrebatamento, mas Ele pode convocá-lo à sua presença a qualquer momento. Nós estamos sujeitos a ser levados, a ser arrebatados, podemos dizer assim, através da morte física e levados à presença do Senhor. Por isso nós devemos estar preparados. Esta é a vontade de Deus, a saber, a minha santificação, a nossa santificação, a vossa santificação. E eu gostaria então de meditar um pouco sobre esse tema. E hoje eu vou usar o método socrático. Para aqueles que conhecem um pouco de filosofia, sabe que Sócrates, ele ensinava fazendo perguntas e respondendo às perguntas que ele fazia. Então nós vamos usar um pouco essa maneira de ensino da palavra de Deus nesta noite. Irmãos, antes, como introdução, eu gostaria de dizer a você que já nasceu de novo, que tem uma experiência com Jesus Cristo, porque esta palavra é para aquele que já é nascido de novo, porque não há santificação daquele que não nasceu de novo. É impossível uma pessoa sem nascer de novo passar por esse processo de santificação. É preciso primeiro nascer de novo. E a você já nascido de novo, eu gostaria de enfatizar uma coisa que tenho dito várias vezes aqui, que é o grande propósito de Deus para nós, é a nossa santificação, porque Deus tem um alvo com isto. Deus, ele tem um projeto que nasceu no seu coração há milênios, nós podemos dizer assim, ou até muito mais, em eras imemoriais. Deus resolveu ter uma família, e Ele resolveu que esta família, que os homens, que as mulheres, os seres humanos, iriam participar desta família. É por isso que de toda a criação de Deus, apenas os anjos e os homens, ou seja, os seres humanos, têm o livre-arbítrio e têm espírito. No mais, as criaturas criadas por Deus não são dotadas de espírito e de livre-arbítrio. Agem por instinto. O ser humano não. Assim como também os anjos. Eu sempre tive um entendimento, embora nunca tenha falado aqui nesta igreja, que aquela parábola que Jesus conta, aliás, ele conta 3 parábolas em Lucas 15. A primeira, ele fala da ovelha perdida, que fala da sua obra redentora, quando ele deixa as 99 em segurança e sai em busca daquela ovelha que perdeu-se, até encontrá-la e volta com alegria. Ali fala da obra redentora de Jesus. A segunda parábola, ali em Lucas 15, é da dracma perdida, quando então ele está falando ali da obra do Espírito Santo em buscar a dracma, aquela moeda preciosa que havia sido perdida, até encontrar, e faz uma festa quando o encontra. E a terceira parábola é a do filho pródigo, que fala da obra de Deus. Ali nós temos as duas criações de Deus. E para mim, o filho mais velho refere-se aos anjos, e o filho mais novo refere-se à humanidade, ao ser humano. Este que estava na casa do pai, tinha comunhão com o pai, mas um dia resolve pegar aquilo que lhe pertencia, ou ele achava que lhe pertencia, e vai, ausenta-se e destrói tudo aquilo, e volta depois humilhado, volta depois vencido, derrotado, e o pai o restaura plenamente. Para mim, essas parábolas têm esse significado, porque o grande propósito de Deus é uma família. Deus está organizando, formando a sua família, e nós somos convidados a participar dessa família. Mais do que convidados, nós fomos eleitos, nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que nós fomos eleitos nele para sermos santos e irrepreensíveis em amor,
antes da fundação do mundo, antes que o mundo existisse, que esse sistema solar existisse, quem sabe até mesmo esta galáxia existisse, Deus nos elegeu em Cristo para sermos dele, para formarmos uma família, do qual Jesus é o filho padrão, é o filho mais velho, e nós somos moldados na imagem do seu filho. Romanos capítulo 8, versículos 29 e 30, nos traz esta revelação, e nós já meditamos algumas vezes sobre esse grande propósito de Deus. Mas para que nós atinjamos, irmãos, esse grande propósito de Deus, de sermos semelhantes a Jesus, Ele como nosso irmão mais velho, né? A Bíblia fala para que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos, quando fala deste assunto em Romanos 8, 29 e 30, nos diz que Ele nos elegeu, que Ele nos predestinou, para que nós então pudéssemos ser os irmãos mais novos de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é preciso, então, nós nos submetermos ao processo de Deus para sermos moldados, para sermos, vamos dizer, trabalhados, a fim de que sejamos semelhante ao seu Filho mais velho, ao seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Então, a primeira pergunta que quero fazer, e já vou definir, o que é santificação? O que é isso, pastor? O que significa esta palavra santificação, agiasmos, no grego? Essa palavra, irmãos, ela tem um significado, e eu gostaria de dar uma definição que seja fácil de você reter. Diga depois de mim, então, para fixar. Santificação é o abandono de tudo aquilo que nos impede de termos uma íntima comunhão com Deus. Portanto, santificação é o abandono da nossa parte, é nós que temos que abandonar certas coisas que nos impede de termos uma íntima comunhão com Deus. Deus está interessado em ter comunhão conosco. Ele nos criou para ter comunhão conosco. É por isso que a Bíblia diz que Ele visitava Adão e Eva no jardim na viração do dia. Para quê? Para conversar, para ter comunhão com Adão e com Eva. E quando o pecado entrou, esta comunhão foi cortada. Nossos primeiros pais se esconderam e não puderam mais ter comunhão a partir dali. Jesus veio para restaurar a nossa comunhão, esse grande propósito com Deus. E a santificação é o processo, né, pelo qual nós abandonamos tudo aquilo que nos impede de ter uma íntima comunhão com Deus. Portanto, a santificação é um processo de limpeza, é um processo de abandono. É um processo, então, que começa quando? Quando é que começa, então, a santificação na vida do cristão? Começa no dia que ele nasce de novo. No dia que você nasceu de novo, começou, né, um processo de limpeza na sua vida. Irmãos, eu quero deixar isso bem claro. Santificação não é um momento, não é alguma coisa instantânea, que ocorre instantaneamente, como é o novo nascimento. O novo nascimento é algo instantâneo. Ou você nasce, ou você não nasce. Ou você nasceu de novo, ou não nasceu de novo. Você não fica nascendo de novo, não é verdade? Assim como no natural também é assim, né? Quando chega a hora do nascimento, a criança nasce, não é verdade? Assim também no mundo espiritual. O novo nascimento é um ato instantâneo, é um ato único, mas a santificação não, ela é um processo. A santificação é um processo que começa ou começou no dia em que você confessou a Jesus como seu Senhor, que você reconheceu que era pecador, entregou a sua vida a Ele, fez uma pública confissão da sua fé, pediu que Ele entrasse na sua vida e o moldasse, o mudasse. Aí começou este processo de santificação. Portanto, a santificação começa, então, na nossa conversão. Vou fazer uma outra pergunta.
é possível resistir à santificação? O que você acha? É possível alguém resistir este processo de santificação? A resposta é sim. Você pode resistir à santificação, o processo de santificação. E eu quero dizer uma coisa muito importante: Deus santifica, Jesus santifica, o Espírito Santo santifica, e nós também nos santificamos na medida em que nós deixamos as coisas que desagradam a Deus, que impedem a nossa comunhão com Ele. Mas, irmãos, a pessoa do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo está no mundo e habita em nós com esta finalidade de nos moldar, de nos transformar a cada dia, a cada hora, em mais semelhantes a Jesus. Então, o Espírito Santo pode ser resistido por nós quando nós resistimos à ação do Espírito Santo. Então, quando nós resistimos à ação do Espírito Santo, nós estamos também resistindo este processo de santificação. Porque a santificação é um processo que começa na conversão e termina na nossa morte ou no arrebatamento, em que formos arrebatados. Então, ela é um processo que é realizado principalmente pelo Espírito Santo em nós. É possível resistir? Sim. E quais seriam as consequências de você resistir o processo de santificação na sua vida? Quais seriam as consequências? Eu diria o seguinte: se a resistência for total, a resposta Jesus nos dá, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 15. Jesus nos dá ali, irmãos, a resposta da resistência total a este processo que começa no dia da nossa conversão. Evangelho de João, no capítulo 15, Jesus não está falando aqui de parábola. Jesus está ensinando, aqui é doutrina pura. João capítulo 15, nós vamos ler somente 2 versículos. O versículo 2, para ficar mais claro, vou ler também o primeiro. Diz assim, Jesus falando: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o viticultor. Outras versões diz lavrador, aquele que cuida da videira. Agora o versículo 2 que me interessa nesta hora: toda vara em mim que não dá fruto, ele a corta. Ele quem? O Pai. Ele quem? O que cuida da videira verdadeira. Então, resistir a esse processo de santificação, se essa resistência for total, nós temos aqui pela boca de Jesus a primeira consequência: toda vara em mim que não dá fruto. Aqui, irmãos, toda vez que a palavra fruto é mencionada, ela é mencionada no singular. Está falando-se do fruto do Espírito de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que é amor, gozo, paz, longanimidade, domínio próprio, as coisas mencionadas em Gálatas 5, 22. Então, toda vara em mim que não dá fruto, ele a corta, e toda vara que dá fruto, ele a limpa, para que dê mais fruto. Agora vamos ver o que acontece com aquele que resiste à ação do Espírito Santo de limpeza, que ele vai limpar. Essa vara, que somos nós, vai passar por uma limpeza, e quem vai fazer essa limpeza é Deus através do seu Santo Espírito. Versículo 6: quem não permanece em mim é lançado fora como a vara e seca. Tais varas são recolhidas, lançadas no fogo e queimadas. Então é uma situação muito bem definida aqui no ensino de Jesus. Se você nasceu de novo, você está cheio de coisas erradas na sua vida, de práticas que desagradam a Deus. E o Espírito Santo vem habitar em você para começar uma limpeza. Eu não sei quantos já viram aqui a poda de uma videira. Eu já vi, nós tínhamos uma em casa. Então, a poda da videira se faz na época certa,
Vem lá alguém com a tesoura e vai cortando aqueles galhos, fica aquelas varas esticadas e aqueles cotoquinhos assim, aquelas pontinhas, que ali é que vai brotar, e dali vai brotar o fruto, né? Vai brotar a folha, o fruto, o cachinho de uva, e vai amadurecer e vai dar fruto. Mas se não houver poda, praticamente não há colheita. Então é preciso dessa limpeza. Jesus está usando aqui uma figura para ensinar uma doutrina, como era o seu costume. Não é uma parábola aqui é doutrina. E ele está dizendo que ele é a videira verdadeira, nós somos as varas, o Pai é aquele que cuida da videira verdadeira, e quando nós resistimos à ação de Deus de limpeza, nós somos cortados e jogados fora. E depois de jogados fora, o que acontece é que tais varas secam-se, são recolhidas, lançadas no fogo e extintas. Então a resistência ao processo de santificação, quando ela é total da nossa parte, o resultado é a perda da nossa salvação. É o maior prejuízo que um ser humano pode ter em toda a sua existência. Ele terá a eternidade para se arrepender desse fato, mas de nada vai lhe adiantar o arrependimento. Mas a resistência também, irmãos, a esta ação de santificação do Espírito Santo, ela pode ser parcial. E aqui nós encontramos uma grande parte da igreja, não somente desta igreja, mas da igreja do Senhor na face da terra como nós a vemos hoje. A resistência parcial à ação do Espírito Santo. Ela não é uma resistência total, mas é uma resistência parcial. Então é como se dissesse, olha, algumas coisas, Senhor, o Senhor pode cortar, pode podar, mas outras não. Eu não permito, porque nós mantemos o nosso livre-arbítrio. Nós temos o nosso livre-arbítrio e vamos estar com ele. E Satanás joga com isto. Ele procura manipular as circunstâncias para que o nosso livre-arbítrio seja conduzido do jeito que ele quer. Irmãos, eu estou falando uma coisa muito séria para você. Tem pessoas, tem crentes que querem servir a Deus, mas querem servir também o diabo. Querem agradar a Deus, mas querem também agradar ao diabo. Jesus diz que isso é impossível. É impossível servirmos a dois senhores. Ou vamos agradar a um e desagradar o outro, ou vamos então agradar aquele outro e desagradar a Deus. Então não há possibilidade de nós ficarmos neste jogo, e tem gente que quer. E qual seria a consequência, pastor, de alguém que resiste o processo de santificação através do Espírito Santo? Resiste parcialmente. Eu diria que são duas consequências. Uma imediata, e esta consequência, irmão, é o seguinte: se Jesus voltar logo, como eu creio que ele voltará, estes vão ficar para trás, vão ser deixados para trás. Há uma série de livros que está sendo até transformado em filmes, chamado Deixados para Trás, escritos por dois escritores norte-americanos, dois pastores americanos. É uma série, não é bíblica, ela é uma série baseada na Bíblia ou em fatos bíblicos, mas ela não retrata os textos bíblicos. Ela é uma ficção, mas é uma ficção baseada naquilo que a Bíblia descreve. Então, se você ficar para trás, saiba com certeza uma coisa: você vai ter que enfrentar o governo do anticristo. Você passará por aquele período que Jesus diz que nunca houve, nem jamais haverá, desde que há homens sobre a terra, que é o período da grande tribulação, que ele fala em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 15. Então, os que não se deixarem limpar vão ficar para trás, não vão subir no momento em que a igreja for arrebatada, vão ficar para trás. E ao ficar para trás, eles sofrerão terríveis perseguições. Irmãos, quando eu ministro sobre esse assunto, sobre a grande tribulação, eu tenho claro para mim que o anticristo, ele controlará a água, os alimentos e a energia. E você não poderá
ter nada disso se você não tiver a marca da besta na mão direita ou na testa. A tecnologia está pronta, né? Os chips estão prontos para serem implantados. Aliás, estão sendo implantados, não com esta finalidade, mas estão sendo implantados. E eu tenho divulgado um e-mail que recebi nesse sentido. Então, quero dizer para você que ele vai controlar as pessoas, e quem ficar para trás vai ser alcançado. E você terá que escolher entre aceitar a marca ou confirmar a sua fé. Não negar que Jesus Cristo é o teu Senhor. E se você não negar, você será martirizado. Essa será a causa, vamos dizer assim, a consequência primeira de você não se deixar limpar, não se deixar ser transformado, o processo de santificação na sua vida pelo Espírito Santo. E a consequência segunda, que será uma consequência na eternidade, é que você, perdendo o arrebatamento da igreja, você não fará parte do corpo de Cristo. Você vai herdar o reino de Deus num outro nível, não no nível de corpo, porque o corpo já estará completo, o corpo já foi levado. Eu tenho ensinado isso aqui, né? A Bíblia mostra muito claramente que o reino de Deus, ele é dividido. As pessoas no reino de Deus não terão todos a mesma posição, terão todos a mesma justificação para entrar no reino de Deus. Mas no reino de Deus, nem todos terão a mesma posição. Porque o corpo já estará completo e já foi levado. Se você resistir à santificação, que é um processo que o Espírito Santo opera em nós, e ele opera através do convencimento da palavra. Eu estou ministrando isso para você, estou abrindo os seus olhos espirituais, os seus ouvidos espirituais, para que você deixe Deus transformá-lo de dia a dia, de hora em hora. Então, há uma consequência imediata, que é ser deixado para trás e passar pela grande tribulação. E a segunda consequência é que você perderá aquela grande oportunidade de assentar-se com Cristo no seu trono, assim como ele venceu e assentou com seu Pai no seu trono. Você não será corpo de Cristo. Você teve a chance, potencialmente, irmãos, todos nós somos corpo de Cristo. É aquela parábola que Jesus contou acerca daquela festa, daquelas bodas, quando então ele mandou preparar tudo e depois mandou os servos buscar os convidados, e um disse: olha, eu não vou porque eu casei, o outro eu comprei uma propriedade, o outro eu comprei uma junta de boi, eu vou testá-la, etc. Ali se refere aos judeus. Como todos eles recusaram, né, o dono da festa, o rei, diz: então saiam pelas ruas, pelos valados, pelos becos, e pega as pessoas aí que estiverem e faça-os entrar. E assim foi, e foi cheio aquele salão de festa. E Jesus disse que ali, quando o rei entrou para ver os convidados, né, aquela sua festa, ele achou alguém que estava sem as vestes nupciais. Vestes nupciais aqui, irmãos, fala de santidade. E quando ele disse: amigo, como entrastes aqui sem ter as vestes nupciais? E ele ficou mudo. E ele disse: atai-o e lançai-o às trevas exteriores, porque muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. Eu quero dizer para você que a igreja, corpo de Cristo, aquele que vai se assentar no trono de Deus, são os vencedores. São aqueles que se deixarem limpar e moldar nos moldes que Deus quer para a nossa vida. Por isso, tome cuidado com esta resistência à ação da santificação promovida pelo Espírito Santo em nós. Então, se ela for total, com toda certeza você será cortado da videira verdadeira. E se ela for uma resistência parcial, você poderá ser deixado para trás, passar pela grande tribulação e perder aquela possibilidade gloriosa de ser corpo de Cristo na eternidade.
Agora, mais uma pergunta. É possível santificar-se rapidamente? É possível que alguém possa obter a santificação, vamos dizer, rapidamente? A resposta Jesus dá em Mateus capítulo 25, e a resposta é não. Mateus capítulo 25, Jesus encerrando o sermão profético, ele conta 3 parábolas, e a segunda dessas parábolas está no capítulo 25, quando Jesus fala acerca das 10 virgens. E ele diz assim: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. O noivo é Jesus. As virgens aqui representam a igreja na sua totalidade. 5 delas eram insensatas, ou loucas, ou imprudentes, e 5 eram prudentes. Ora, as insensatas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. E tardando o noivo, cochilaram todas e dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E insensatas disseram às prudentes: dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, pois por certo não chegaria para nós e para vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas, entraram com ele nas bodas, e fechou-se a porta. Depois vieram também as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Irmãos, não há possibilidade de preparação para o arrebatamento de afogadilho, rapidamente, porque a santificação é um processo que leva tempo, é no dia a dia, é que Deus vai trabalhando conosco, nas circunstâncias da nossa vida, no nosso viver diário. Por isso não queira deixar para ficar santo, estar santificado na última hora. Tem muita gente que pensa, bem, quando tocarem a trombeta, eis o noivo, né? Acontecer algum sinal aí tremendo, né? Que identifique então a volta de Jesus como iminente. Eu vou então vestir umas vestes brancas, pegar minha Bíblia, né? E vou ficar na igreja só orando e só lendo a Bíblia. Não é assim, meu irmão. Santificação é uma mudança, é uma limpeza, começa de dentro para fora. Transformação que vem de dentro para fora. Não é uma coisa que você faz de afogadilho, é impossível você fazer. Portanto, a nossa oportunidade é agora de deixar que Deus trabalhe conosco do jeito que Ele quer. Eu estou me lembrando de um disco que depois foi transformado num CD também. Eu tenho esse CD, se alguém quiser ouvir, eu posso ceder para ser... É difícil, eu não sei nem se consegue mais cópias, né? Se não conseguirem, eu posso ceder esse que um irmão me deu, que fala da última trombeta. É uma visão que Deus deu a um homem que foi um missionário, Olav Rod, na Noruega. Ele já estava com 79 anos e o Senhor deu essa visão em dezembro de 1952, numa quinta-feira, às 9 horas da manhã. Ele estava orando na casa de um irmão, e ele teve uma visão do arrebatamento, daquilo que aconteceu no momento do arrebatamento. E dentre as muitas coisas que ele relata ali, que é dramatizado nesse CD, nesse disco, chamado A Última Trombeta, há um quadro ali que me chama muito a atenção e que se encaixa aqui nisso que eu estou falando. Há uma mulher, ainda de meia idade, com as mãos levantadas para os céus, chorando e dizendo: foram as pequenas coisas que me impediram de subir. Foram as pequenas coisas. Eu sabia que ele viria, mas eu não me preparei. As pequenas coisas me impediram de subir. No livro de Zacarias, no capítulo 4, o Senhor diz: quem despreza o dia das coisas pequenas?
Sabe, irmãos, são às vezes coisas pequenas que você tem, vamos dizer assim, você faz questão de guardar. Não deixa Deus mudar. Não deixa Deus mudar esse seu temperamento, essa sua maneira de agir e reagir às circunstâncias. Não deixa Deus pegar o seu pavio, esticá-lo, deixar você, com o fruto do Espírito, da mansidão, do domínio próprio. Então você prefere ser assim, manter uma característica como se fosse algo assim precioso na sua personalidade. Qual era a personalidade de Jesus? Qual era a maneira de ser de Jesus? Ele disse: aprendei de mim, que sou o quê? Explosivo, violento? Não, sou manso e humilde de coração. Nós temos que ser como Ele. O Espírito Santo está transformando aqueles que se deixam transformar, aqueles que foram chamados, limpando, moldando a semelhança de Jesus, para que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que está acontecendo com a igreja de hoje? Eu até poderia dizer o que acontece hoje na nossa igreja e nas igrejas de um modo geral. Irmãos, nós estamos vendo, é com tristeza que digo isto, mas estamos vendo a contaminação do mundo entrando na vida dos crentes. Bebidas, pessoas que gostam de beber, que gostam de frequentar boates, que gostam de frequentar lanchonetes. A Bíblia diz que isto é roda de escarnecedores. Quando você está lá, você está dando um mau testemunho. As pessoas olham para você e dizem: mas aquele lá não é crente. Às vezes você está tomando um guaraná, mas é amarelo, ele pensa que é cerveja, E a Bíblia fala, Jesus fala que as pessoas, que nós não podemos ser motivo de tropeço para ninguém, de escândalo para ninguém. O cristão não pode. Aliás, é uma das palavras mais duras que Jesus deixou registrado na Bíblia, no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 42. Jesus disse: é impossível que não venham os escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Melhor lhe for amarrar uma pedra de moinho no pescoço e lançar-se no fundo do mar. Irmãos, quando Jesus sugere que alguém, seria melhor para ele se suicidar do que ele escandalizar alguém, você devia prestar atenção no que Jesus está falando. Então nós vemos aí, de vez em quando temos que disciplinar, como hoje pela manhã, e ontem à noite tivemos que anunciar várias disciplinas, de jovens. E eu falo aos jovens aqui, meus queridos, e eu falo de uma maneira carinhosa e especial com vocês. Eu sei que não é fácil ser jovem, graças a Deus, eu dou graças a Deus que eu já tenho 63 anos, não tenho mais 18, 19, 20 anos, porque esta geração final não é fácil, é a mais difícil, ser jovem, ser criança, ser adolescente, ser jovem nos dias de hoje, porque eles são massacrados. Aquilo que o pastor Rodrigo falou agora, a televisão, o cinema, a escola, tudo massacra o jovem. Ele vem aqui e ouve a palavra de Deus por meia hora, uma hora, 1 a 2 vezes por semana, e lá ele tem esse contato, a internet, televisão e tudo. Ele é massacrado e ele é ridicularizado se ele não participa. Mas é aí, irmãos, que nós temos que nos firmar. É aí que o Senhor conta com você. É por isso que João, pelo Espírito Santo, escreveu: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e já venceste o maligno. Você tem que dizer não. Roda de escarnecedores, não. Eu sempre tomei, no dia da minha formatura, eu não me formei muito jovem, formei-me com 29 anos. Paguei tudo aquilo lá, mas eu disse: baile, eu não vou. Baile de formatura? Não. Tinha jantar e baile? Não. Minha esposa se lembra disso. Nós temos que tomar posição. Quando eu fui professor alguns anos atrás na universidade, e eu dava aula justamente por último ano, Direito Civil, Luiz foi meu aluno e tantos aqui foram. Se você se lembra, Luiz, no primeiro dia de aula eu falava algumas coisas, e uma delas eu pedia para a classe: eu sei que vocês costumam escolher, eu já fui aluno também, escolher os paraninfos, patrono,
e nome de turma, etc. Normalmente dos professores dos últimos anos, que a coisa rocha, né? Então ali, para ver se a coisa melhora um pouquinho, a turma usa esta estratégia. Comigo vai ser assim um pouco arrochado, mas eu quero pedir a vocês, não me escolham. E eu vou dizer por quê. Não porque eu me sinta superior, ao contrário. É que eu tenho uma fé. E eu não participo de bailes, de festas, dessas coisas. E não me convidem também para churrasco. Isso no primeiro dia de aula. Nós temos que marcar a nossa posição. No fórum era a mesma coisa, não participava dessas coisas. Por quê, irmãos? Porque é roda dos escarnecedores. Quando você vai num lugar desse, eu não me sinto bem. Algumas vezes fui em festas do fórum, coisa dessa natureza, né? Mas ali não me sentia bem. Porque é como nós fôssemos um peixe fora d'água. Então nós vemos isto, a contaminação do mundo, né, com essas coisas. O sexo, então, o sexo, os apelos sexuais. Eu quero dizer, meu jovem, ou você que adultera, fornica, isto é pecado grave diante de Deus. E o adúltero e o fornicário não entram no reino de Deus. Portanto, você deve abandonar esta prática. Você deve pedir graça ao Senhor. Você deve fazer jejum. Você deve enfraquecer o seu corpo. Paulo diz, eu esmurro o meu corpo e o submeto à servidão, para que depois de eu ter pregado a muitos, não venha eu mesmo a ficar reprovado. Porque Paulo, nós sabemos, ele era casado ou viúvo, não sei bem o que, mas ele não andava, não tinha esposa com ele. Então ele disse, eu esmurro o meu corpo e eu submeto à servidão, para que depois de pregar a muitos, não venha eu mesmo a ficar reprovado. Então, irmãos, nós temos que deixar o Senhor fazer estas coisas. Uma outra, já estou terminando, uma outra área que eu gostaria de ressaltar aqui, que eu vejo acontecer na igreja do dia de hoje, são práticas que entristecem o coração de Deus e que impede a ação do Espírito Santo em nos transformar. Por exemplo, a prática de mentiras. Tem tanta gente, e às vezes pessoas que você fica admirado, às vezes até líderes, que não assumem aquilo que faz, preferem mentir. E Jesus diz que quem mente é filho do diabo. Seja o vosso dizer sim, sim, não, não. O que passar disto é de procedência do maligno. Não deixa Deus limpar. E lá no final do Apocalipse diz que ficarão de fora os mentirosos. Dentre outros, os mentirosos, aquele que ama e pratica mentira. Então fica para trás, tem que passar para a grande tribulação, ou é cortado da videira. Eu não sei o que Deus faz, mas se você resistir à ação do Espírito Santo, se você não é capaz de assumir as consequências do ato, não pratique o ato. Não pratique o ato. Mas não minta. Mentira, fofocas, maledicências, são coisas que irritam a Deus, né? Que agride a santidade de Deus. E nós temos que deixar o Espírito Santo tirar essas coisas da nossa vida, dominar a nossa língua, dominar a nossa maneira de ser. Eu poderia continuar falando ainda, mas eu quero apenas ler, porque a leitura em si mesma ela é esclarecedora. Vamos a Gálatas capítulo 5, quando o Espírito Santo usando o apóstolo para falar sobre as obras da carne. Aqui daria muitas mensagens. Capítulo 5 de Gálatas, versículo 19 até 21, está escrito assim: ora, as obras da carne são manifestas, quais são? A prostituição, a impureza, a lascívia. Irmãos, olha aqui para mim. Tem muito crente que pensa que o apóstolo está escrevendo para o mundo, que essas coisas aqui ocorrem no mundo. Não, esta carta, se você olhar bem no início dela, ela é dirigida às igrejas da Galácia. A Galácia era uma região na Ásia Menor. Então, é para os crentes que estavam na região da Galácia, das igrejas localizadas nesta região. E a estes,
crentes, porque nós, quando nascemos de novo, somos crentes carnais, mas o objetivo de Deus é nos transformar em crentes espirituais, através desse processo chamado santificação, limpeza. E o Paulo, escrevendo às igrejas da Galácia, ele diz: ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas. Será que não existe isso no seio da igreja? Existe, né? As dissensões, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções ou partidos, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a estas. Presta bem atenção nisso que ele escreve: contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. O crente nasce de novo, ele está cheio dessas coisas, mas Deus vai transformá-lo, vai limpá-lo, vai podá-lo, vai limpá-lo, vai lavá-lo. E a lavagem é pela palavra, é pela ação do Espírito Santo. Isso é santificação. Eu gostaria que você olhasse para trás na sua vida, quando você se converteu. Como é que você era quando você se converteu e como hoje você está? Há mudança na sua vida? Há fruto digno de arrependimento? Deus tem trabalhado na sua vida? Você que mentia, parou de mentir? Você que furtava, parou de furtar? Talvez você não usasse um revólver, mas você sonegava imposto, você enganava as pessoas. Parou? Mudou isso na sua vida? Você que adulterava, que fornicava, ou que gostava de pornografia, essas coisas, continuam na sua vida? Ou estas impurezas cessaram na sua vida? Essas coisas estão mudando na sua vida, meu irmão. Precisam mudar. Precisam mudar. Isto é santificação, sem a qual nem você nem eu veremos o Senhor. Então preste atenção, Satanás sabe dessas coisas. Ele conhece Deus, ele sabe da seriedade. Então tem que haver temor no seu coração. Você tem que ter medo. É preciso, vou dizer claramente, ter medo de pecar, irmãos. Eu tenho medo de pecar. Eu procuro não pecar. E eu gostaria que você fizesse a mesma coisa, porque eu sei que o salário do pecado é a morte. Há consequências do pecado. Se eu pecar, eu sei que eu vou ter que arcar com as consequências. Eu posso até ser perdoado por Deus, mas as consequências eu vou sofrer do pecado. E saiba você também, isso é claro nos exemplos da Bíblia. Deus não esconde nada. O homem segundo seu coração foi Davi, e Davi pecou e Deus cobrou, e Deus cobrou caro do rei Davi. Então ele não tem dois pesos e não tem duas medidas, é um peso só e uma medida só. E o crente que não se deixa limpar, conforme está escrito aqui: eu já vos preveni que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Ficam fora do reino, são cortados e lançados fora. Esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação. Esta é a vontade de Deus para você e para mim, a nossa separação do mundo, do pecado, das coisas que nos rodeiam, às vezes embaraços. A televisão, irmão, é um embaraço. Você tem que ir cortando essas coisas na sua vida. Vai cortando as novelas, vai cortando os filmes, vai cortando essas coisas, né? Vai usando, fazendo um bom uso da televisão.